João 6, 63, vamos falar desse tema super importante. Convido os amados a se colocarem em pé para ler esse versículo, que diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Amém? Que Deus continue falando conosco e alegrando os nossos corações. Podeis tomar assento, irmãos. Irmãos, a Bíblia. Boaz falou sobre a inerrância da Bíblia. Esse é um tema bastante teológico, né? Agora ficou difícil para mim, porque vou ter até que tomar água, né? Ele traz um tema tão doutrinário e teológico aqui, agora eu tenho que penar. Mas hoje se comemora o Dia da Bíblia. E aí eu quero compartilhar com vocês o seguinte: a Bíblia é o livro mais importante e mais vendido do mundo. De todos os best-sellers, livros e tantos, nesses dias fala-se muito, por exemplo, de 1984, de George Orwell. Eu não sei se alguém aqui já leu, comprei, mas não pude ler ainda. Só depois de fevereiro que eu tenho uns 400 livros que eu comprei lá nesse período para eu ler. Depois da minha dissertação, tenho vários lá. E entre eles está esse, George Orwell, 1984. Mas de todos eles, de todos os livros, a Bíblia é o livro mais vendido, mais procurado, mais publicado de toda a história. Não há livro no mundo tão vendido, tão procurado como a Bíblia. E é interessante que a Bíblia alcançou, irmãos, ela perpassou, atravessou culturas, ela atravessou nacionalidades, pessoas de diferentes faixas etárias. A Bíblia não é um livro para gente só de uma determinada idade, comumente chamado de velhos. Não, a Bíblia é para pessoas de todas as faixas etárias, e é interessante que, sem mudar absolutamente nada, a não ser às vezes uma versão mais atualizada, a Bíblia trata dos mesmos temas e dos mesmos assuntos com todas as pessoas, de todas as idades, de todas as culturas. Ela trata conosco aqui em São Paulo da mesma forma, por exemplo, que trata com as pessoas que estão lá nas ribeirinhas, ou os índios. Ela trata com todas as pessoas. Trata conosco no Brasil da mesma forma que trata com as pessoas que estão lá nos países do Oriente Médio, ou então lá nos Países Baixos, lá nas Filipinas. Trata conosco aqui em São Paulo, aqui na periferia, na Zona Sul. Nós estamos no extremo sul. Ela trata conosco da mesma forma que trata com quem está em Manhattan. A Bíblia fala a mesma coisa para todas as pessoas. E é o interessante que ela faz isso desde quando? Ela faz isso desde sempre. Não mudou. Já tentaram mudar a Bíblia, como bem colocou aqui o Boaz, já tentaram apagar a Bíblia, mas ela simplesmente atravessou tudo isso. Ela alcançou reis, ela alcançou imperadores, ela alcançou presidentes. Para quem não sabe, o Brasil teve, de todos os presidentes da República que o Brasil teve, apenas 2 deles não eram católicos. 2 apenas. De todos os demais líderes que o país teve, 2 deles não eram católicos. Café Filho, se eu não me engano, e Ernesto Geisel. Os 2 eram protestantes. Mas ela trata com presidentes, trata com imperadores, tratou com reis,
tratou também com empresários. Eu contei aqui para vocês que um versículo, faz algum tempo eu falei isso, um versículo entregue num panfleto lá na Praça da República para um grupo que estava esperando na fila a fim de entrar no cassino para jogar numa casa de jogos, um jovem com um panfleto como esse, que a gente costuma não dar muita importância, às vezes passa alguém na rua e nos entrega um panfletinho, entregou para aquelas pessoas que estavam na fila o panfleto, que a gente chama de folheto. Nesse folheto tinha um versículo da Bíblia e tinha o carimbo de um evento que estaria acontecendo ou iria acontecer na Praça da República. Enquanto algumas pessoas estavam ali aguardando na fila para entrar e comprar o seu ingresso, o jovem, como todos os outros, passa, entrega o convite e entrega para a pessoa. Um daqueles que lá estavam colocou o panfleto no bolso. Quando chegou em casa, leu o panfleto. E o culto lá era mais de um dia, eram 2 ou 3 dias. Ao ler o panfleto, leu o versículo. Quando leu o versículo, ele era dono de uma empresa de macarrão aqui em São Paulo, se não me engano. Quando leu o versículo, aquilo atravessou o coração dele. Ele, no dia seguinte, foi para o mesmo lugar, mas para ouvir a pregação. Ao chegar lá e ouvir a pregação realizada pelo pastor, ele se converteu. E quando se converteu, foi discipulado, se tornou um pregador. O nome dele partiu para a eternidade com 102 anos, se eu não me engano, agora recente, nos dias, está aí com cerca de 3 meses. O nome dele foi Luiz Esquiliró. Foi pastor meu. Foi um dos maiores pregadores que o Brasil já conheceu. Pregou nos 5 continentes do mundo, pregou em 55 países, pregou para milhões de pessoas num culto só, chegou a atingir 2 milhões de pessoas com uma só pregação. Foi alcançado por meio de um panfleto, ele vendeu o que tinha, vendeu sua empresa e foi viver pregando o evangelho. A última pregação que eu tive a oportunidade de assistir, eu convidei um grupo de pessoas aqui da igreja. Eu não sei quem estava lá, agora não lembro de cabeça. Tem cerca de 8 anos. Naquele dia, ou 9 até mais, ele estava com 92 anos, quando pregou ali naquele centro cultural que tem ali no Parque América. Alguns irmãos estavam lá. Pregou, segurado, apoiado no púlpito, carregado por 2 pessoas, pregou por mais de 1h40. Orou por mais de 100 pessoas que foram à frente para aceitar a Jesus na pregação dele. Pôs a mão sobre a cabeça de um por um. Veja como a palavra de Deus é poder. Atravessou a vida daquela pessoa. Eu não sei quantos aqui já foram atravessados, mas ela alcançou pessoas de diferentes níveis sociais. Ontem, eu ouvi um testemunho de uma pessoa também do meio cultural, em que ela falava sobre a palavra de Deus. Do jeito dela, toda doida, que eu não vou citar o nome aqui, mas ela fez comentários super interessantes a respeito da palavra. E ela alcança pessoas. Então, por meio dela, muitas pessoas aprenderam a ler. Por meio das escrituras sagradas, da Bíblia, muitas pessoas aprenderam a ler. Antigamente se falava alfabetização, agora letramento. E essas pessoas aprenderam, por exemplo, com o ouvir e o acompanhar. É importante até vocês saberem disso. Muitas pessoas não gostam, por exemplo, de participar das atividades da escola dominical por acharem que a escola é um elefante branco ultrapassado. Não gostam do método que a escola aplica. Por exemplo,
A leitura bíblica em classe, tem muita gente que não gosta. O texto áureo, tem muita gente que não gosta. A leitura na frente, quando a gente termina a escola, tem muita gente que não gosta. Seria interessante as pessoas que não gostam disso saber por que as coisas estão postas daquele jeito. Alguém pensa hoje, claro, a maior parte do grupo que está aqui na igreja sabe bem ler. Temos alguns irmãos aqui que não sabem ler. Mas a escola foi pensada, inclusive, como um método de ensinar. A pessoa aprende ouvindo e decorando. E ela aprende também a partir da escola dominical. A leitura, por exemplo, individual do texto e a leitura coletiva, que também auxilia na alfabetização, que hoje se fala em letramento. Isso foi pensado pelos iniciantes, pelos fundadores da escola dominical. A escola dominical da igreja é uma instituição que mais proporciona inclusão em toda a história da humanidade. E é importante a igreja saber disso. Aquilo é um método que precisa ser aplicado. Bom, muitos irmãos aprenderam a ler, como eu já falei, dessa forma. Então, ela alcança analfabetos, ela alcança iletrados, ela ensina a ler. As primeiras letras, palavras e frases e páginas e livros e muito mais de muitas pessoas começaram a partir dos textos da Escritura Sagrada. Primeiro, o analfabeto aprendeu a citar um versículo. Uma irmã que eu conheço muito bem, que foi líder do círculo de oração da igreja onde congreguei. Hoje, ela teve um derrame recentemente. Ela é analfabeta, nunca participou, ela era, chamada hoje de analfabeto funcional. Nunca participou de uma escola por não ter oportunidade. Mas pensa numa mulher que sabe ler a Bíblia. E aprendeu a ler na Bíblia. Aprendeu a ler na Bíblia. Então a Bíblia conversa com as pessoas. Interessante que ela não usa uma linguagem descolada, né? Ela não usa uma linguagem assim moderna para falar com as pessoas. Ela fala para a pessoa que é clássico, para a pessoa que é culto, para a pessoa que é analfabeto, para o jovem, para o adulto, ela olha para todos assim: você precisa se arrepender do seu pecado, entregar sua vida a Jesus, se quiser ser salvo. Ela diz isso para todos, da mesma forma. Isso é super interessante. E o que faz desta Bíblia tão poderosa? Porque ela resistiu. Ela não só alcançou, como ela resistiu. Ela resistiu ao fogo dos imperadores, aos tratores, às máquinas. Ela resistiu aos ateus, como disse o Boaz. Ela resistiu aos questionamentos dos filósofos. Ela resistiu à cultura. Ela resistiu aos historiadores. Ela resiste a todas as contradições. A Bíblia permanece. Há séculos as pessoas estão dizendo que a Bíblia é um livro falido, fracassado. A Bíblia permanece. Não se atualiza, não se coloca nenhum tema novo. Também não se retira nada. A Bíblia permanece. Ela resistiu a tudo isso. Tentaram prender durante a Idade Média, os padres prenderam a Bíblia e trancaram, rezaram a missa em latim e os homens só quem entendia do latim, quem lia o latim, podia entender as Escrituras. A Bíblia ficou como que presa na gaiola, mas o Espírito Santo movimentou algumas pessoas de maneira que eles sacudiram a gaiola abriu, a Bíblia saiu e alcançou as multidões de pessoas. Então, ela resistiu a muitas perseguições. Os ensinamentos da Bíblia, os códigos da Bíblia, por exemplo, fundamentam leis e códigos penais de muitas nações de todo o mundo. Em alguns países, ainda que neles não sejam países cristãos, a base da verdade, de que uma pessoa está falando a verdade, é o juramento sobre a Bíblia. A Bíblia é o livro mais requerido,
é o livro que mais inspira credibilidade. É o livro que alcança, como eu disse, a diferentes grupos. Vejam, a Bíblia alcança idosos, a Bíblia alcança casais, a Bíblia alcança especiais. Viram hoje aqui que alguém escolheu uma música? Viram hoje aqui que alguém cantou uma música? Nosso jovem Mateus cantou uma música, movimentou um grupo, ele tem um telefone, um WhatsApp, manda mensagem para mim, talvez para mais alguém, manda músicas, manda louvores diariamente. Veja como a Bíblia conversa com todas as pessoas. Isso é espetacular. É o livro do direito, é o livro do médico, é o livro do pregador, é o livro do casal, é o livro do professor, é o livro da igreja. A Bíblia é o livro de consulta de vida de todo ser humano, que não pode deixar sequer de consultar a Bíblia um só minuto. Você precisa consultar, como eu, consultar a Bíblia antes, durante e depois. Antes para saber o que faz, durante para permanecer no acerto e depois para como agradecer ao Senhor. E se caso errou, a Bíblia nos orienta a como corrigir. Bom, diante dessa introdução que fiz agora, irmão, eu quero perguntar o seguinte: por que a Bíblia, não é? Pergunto, o que é a Bíblia? Esse livro, que alguns têm capas diferentes, cores diferentes, anotações diferentes, não importa, versões diferentes. É bom a gente saber que tem coisa nesse livro que não é Bíblia. As anotações de rodapé não são a Bíblia. Os capítulos, números, não é Bíblia. Os versículos também não é. O que é Bíblia? Bíblia são os textos escritos e inspirados por Deus. Essas divisões e organizações foram postas pelos homens para nos auxiliar. Bom, mas este livro, que uns têm, como eu estou com aqui, ganhei da minha maravilhosa esposa, a Bíblia Pentecostal, outros estão com a Bíblia da mulher, outros estão com a Bíblia do jovem, não importa. O que é esse livro? E qual é o significado dele para o cristão? A gente precisa ter certeza disso. Primeiro, preste bem atenção, a Bíblia é o único livro de Deus. Não tem dois. Deus não tem dois livros. Deus só tem um. Não é a Bíblia e o Alcorão. Não é a Bíblia e o Código de Hammurabi. Não é a Bíblia e o Namusse. O que é a Bíblia? É o único. Não tem dois. Só tem um. Deus escreveu um livro. E este livro está aqui. É a Bíblia. É a palavra do Senhor. A Bíblia veja bem, em primeiro lugar, nós precisamos compreender que a Bíblia é o único livro e que o único Deus se revela como único para o seu povo. É uma revelação completa de Deus para o seu povo. Quando você pega a Bíblia, que alguns jogam, aliás, quero dar uma notícia aqui para a irmã Rosana Teixeira. Há poucos dias você falou de um trabalho que você está fazendo, e eu consegui uma caixa de livros com 100 Bíblias. Né? Agora preciso ir buscar. Mas vamos buscar. Consegui, por acaso, passando por um lugar, conversando com uma pessoa, ele me apresentou uma outra pessoa que também chegou naquele lugar. E disse: esse é pastor e aquele ali também é. Começamos a conversar. Olha que coisa interessante. E o que nos ligou? A Bíblia. Quando o senhor congrega aonde? Eu disse: eu sirvo a Deus em tal lugar. E ele disse: aonde? E eu perguntei: e o senhor? Ele disse assim: sou diretor dos Gideões, diretor de um dos núcleos dos Gideões Internacionais. Aí eu falei: é com o senhor mesmo que eu queria falar. Pronto. Na verdade, o que é que você precisa? Preciso de Bíblia. O senhor tem Bíblia para me dar? Eu devo ter umas caixas de Bíblia. Então o senhor pode me dar um? Me mandou uma mensagem dizendo: tem aqui uma caixa com 100 Bíblias, pode vir buscar. Então, irmão, olha como é interessante. Nada no mundo pode se comparar ao livro de Deus. Por quê? Ele é único.
A razão está no fato de que não existe outro livro capaz de falar de Deus, de revelar Deus na sua grandeza, na sua beleza, como a Bíblia Sagrada. Eu posso escrever sobre a Bíblia e sobre Deus, mas revelar Deus como Deus se revelou na Bíblia, ninguém consegue fazer. A Bíblia é a revelação única de Deus. Por quê? Se eu escrever um livro, eu vou falar sobre Deus. Mas, quando eu leio a Bíblia, é Deus falando sobre si. É Deus falando sobre esse episódio. Então, Deus diz o seguinte, mais de 80 vezes, por exemplo, mais de 800 vezes na Bíblia, está escrito esta palavra, assim diz o Senhor. É Ele que fala. Ou então, eu vos digo dessa forma. É Deus falando. Deus fala sobre Ele, Deus fala sobre o que Ele pensa, Deus fala sobre o que Ele fez, Deus fala sobre o que Ele pensou. Deus é o único na história da humanidade. E se a gente pudesse comparar com qualquer outro Deus, o Deus da Bíblia é o único Deus que se deu o cuidado de se revelar claramente ao homem. Enquanto os outros não se revelam como Deus se revelou, Deus se deu a conhecer. Em outras palavras, Ele deixou para nós a oportunidade de fazer perguntas. E as perguntas que nós pudermos fazer e quisermos fazer a Deus, Ele responde. Responde pelas Escrituras, por meio das Escrituras. Deus fala de tudo, nada ficou para trás. O apóstolo Paulo também escreveu em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37, que tudo que ele escreveu deve ser considerado como palavras e mandamentos de Deus. Então a Bíblia é a revelação única do Deus único. Como disse Boaz, e aqui eu tomo a palavra do Boaz, né? Aproveito carona na palavra do Boaz para dizer, se Deus, que é soberano, tão grande, tão poderoso, tão criador, escreveu a Bíblia, com certeza posso confiar, porque nela não há erro algum. Ela não erra. As profecias bíblicas, nenhuma delas falharam. Nenhuma das profecias ficou por acontecer. Todas que já estavam programadas aconteceram, tiveram seu cumprimento, e há outras que se cumprirão. A Bíblia fala de tudo. Além disso, irmão, outro ponto há no texto que nos faz pensar na Bíblia como o livro de Deus. Ela não apresenta dupla ou duas ideias sobre o mesmo pensamento. Eu posso pegar aqui agora vários irmãos e vamos discutir um tema. Vamos discutir o culto, vamos discutir a liturgia do culto. Não há dúvidas que na mente de cada um de vocês há diferentes formas. Liturgia é forma. Estamos reunidos aqui para expressar a nossa gratidão, adorar, entregar o nosso louvor ao Senhor. A liturgia é a forma que a gente organizou para entregar o nosso louvor e adoração ao Senhor. Então, como que o nosso culto está organizado? Organizamos com uma abertura, com uma oração, com os hinos da harpa. Isso é liturgia, organizado dessa forma. Se fôssemos discutir a liturgia do culto, teríamos vários pensamentos diferentes sobre isso. Se fôssemos discutir a respeito de Deus, cada um pensaria de forma diferente. Você pode pensar Deus de um jeito, o outro pode pensar de outro, o outro pode pensar de outro. Eu aconselhei alguém há poucos dias sobre algo, e ele disse assim, eu não consigo enxergar da forma que o senhor enxerga. É um direito seu. Agora,
enxergar o contrário do que eu estou dizendo, eu não estou fazendo nenhuma interpretação. Estou lendo apenas um versículo que está no texto. E alguém diz, mas o texto pode ser interpretado. Então eu saio da interpretação, eu me afasto apenas para me deter ao que diz o texto. Se o texto está escrito desta forma, então, já aqui eu não tenho contra-argumentar. Deus não pensa, não tem dois pensamentos sobre o mesmo assunto. Deus não tem dois pensamentos sobre o pecado. Deus não tem dois pensamentos sobre o diabo. Deus não tem dois pensamentos sobre o homem. Deus não tem dois pensamentos sobre a salvação. Deus não tem dois pensamentos. Ele tem um só pensamento. O que ele dá ao homem é oportunidade para que o homem reveja o seu pensamento. E a graça de Deus, que é infinita, e a bondade de Deus, que é infinita, perdoa o homem hoje. Aí o homem se levanta, cai de novo amanhã, Deus perdoa ele novamente. Se fosse eu, não perdoava. Se fosse você, não perdoava. Mas a bondade do Senhor e a sua misericórdia é infinita. Glória ao Senhor. E ele disse o seguinte: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Eu posso querer lançar qualquer pessoa fora, mas se eu quiser, estou contra a Bíblia, porque Deus diz que não lança ninguém fora. Então Deus é único, ele se revela de uma única forma, como único, é isso que eu quero dizer, não que a Bíblia, por exemplo, quando eu leio a Bíblia, ela me dá outras oportunidades para ver Deus, e eu vou falar disso no próximo ponto. Mas a própria Bíblia me dá segurança porque ela não muda pensamento. Ela não traz Deus, um Deus com dubiedade, um Deus indeciso, um Deus que não sabe o que faz. Ela revela Deus como alguém que tem um só pensamento. Agora, irmãos, não há, por exemplo, outra questão que me faz ter a Bíblia em estima em alto preço. A Bíblia não é parcial. Repitam comigo, a Bíblia não é parcial. Não há parcialidade na Bíblia. É comum no nosso meio, entre nós seres humanos, por exemplo, fritar quem a gente não tem muita afinidade e abaixar o fogo daqueles que a gente tem. Nós temos essa facilidade de fazer isso porque somos homens. Basta ver, veja só, eu vou citar um caso aqui, aconteceu aqui na igreja uma certa vez, duas crianças se pegaram no banheiro. Se pegaram no telequete mesmo, se pegaram no UFC. Né? Para quem não sabe o que é o telequete, vale mordida, vale puxão de cabelo, né? Vale tudo lá. Né? Se pegaram no banheiro da igreja. A gente congregava no templo que tinha o corredor para ir para o banheiro, as crianças tinham o banheiro lá no fundo, as crianças se encontraram lá, se estranharam e o pau cantou e o culto acontecendo e a gente dando glória a Deus e o coro cantando lá atrás. Bom, como ninguém soube, ninguém percebeu, acho que uma das mães notou que a criança estava demorando e qualquer coisa semelhante, não sei que fato foi esse. Eu sei que, de repente, uma das mães foi até lá, a outra foi, acabou trazendo a criança para cá, as duas para cá, e depois a gente teve que resolver. Bom, aí começou a história de quem não estava lá acusar quem começou a briga. É mais ou menos isso, né? Essa história de quem não estava lá. Olha, as duas mães não estavam lá, mas uma começou a acusar o filho da outra por ter começado a briga. Porque o filho disse, foi ele que fez isso. Foi ele. Eu já comecei tantas brigas na minha adolescência. Eu comecei briga por muitas coisas. Se eu fosse contar, até encontrei um colega esses dias, e eu falei, e ele veio aqui ao culto, na vez que ele veio ao culto,
A gente brigava tanto na rua, falei, rapaz, e esse dia eu passei em frente à casa dele, ele estava lá, eu parei o carro, eu falei, viu, vai lá na igreja novamente, pode ir tranquilo que a gente não vai se pegar de novo não, né? Mas ele já veio aqui. Agora, irmãos, quantas vezes eu comecei a briga e pus a culpa em quem eu queria que recebesse? Isso muitas vezes, principalmente na minha juventude, na minha adolescência. Eu só tinha que fazer isso porque senão eu ia apanhar mais pesado. Se a minha mãe sentava o bambu se eu apanhasse, se eu batesse. Então, eu tinha que dar um jeito, como eu sabia que se eu brigasse na rua eu ia apanhar em casa, eu tinha que dar um jeito de fazer com que com quem eu briguei apanhasse também, em casa, né? Então era mais ou menos a ideia para ficar empatado, porque eu ia tomar 2 surras. Eu ia apanhar 2 vezes. Então, mas o que é interessante que as mães começaram a brigar, começaram a culpar, e uma não quero mais que a filha vá para a igreja, para encontrar essa menina, que não sei o quê, papapá, e foram 2 meninas, né? E aí, irmão, moral da história, diferentemente dos pais, a Bíblia não ameniza para ninguém. Ela condenou o pecado do Adão do mesmo jeito que condenou do amigo de Deus. Quem foi o amigo de Deus? O Davi. Como condenou o de Abraão, como condenou o de Salomão, como condenou o de Pedro, como condenou o de todos. A Bíblia não ameniza o pecado de ninguém. O próprio Israel, que é o povo escolhido, quando lemos a Bíblia, que nem fizemos a leitura lá no curso teológico esses dias, garanto que a maior parte dos irmãos, se pudesse pegar Israel de cinta, esticar a perninha que nem faz assim, ó, colocar de bumbum para cima e tá. Por quê? Porque vimos o quanto aquela nação provocou Deus ao longo da história. Não foi isso? Foi assim que aconteceu. Seguindo, irmãos, nesse quesito, observe, a Bíblia não revela pecado de um e condena de outro. A Bíblia não alisa, ela é imparcial. Mas vamos conhecer mais um pouco. Quando eu leio a Bíblia, olha aqui para mim, a Bíblia não é um livro que deve ser colocado na estante depois que chego do culto. Aliás, eu pergunto, onde você coloca a sua Bíblia? Só para saber, não precisa me responder. Quando você chega no culto, onde você coloca? Tem Bíblia, tem painel de carro que já tem a marca da Bíblia. Vocês já viram isso? Comece a olhar painéis de carro aí. Tem painéis de carro que a Bíblia marcou o painel. O que significa isso? O cara saiu do culto, ou a pessoa, colocou a Bíblia no painel do carro. A Bíblia ficou a semana inteira no mesmo lugar e nunca saiu. Só saiu de novo no próximo domingo. Conta-se uma história que o pastor foi fazer uma visita na casa de um irmão, de um casal que o convidou para jantar. E aí, ao chegarem lá, o casal, né, o pastor e a esposa dele, ao chegar na casa do casal, na visita, irmão, a pessoa fez aquele banquete, colocou os melhores talheres, aquela coisa arada toda, né, bem caprichada. Aí o pastor fez o seguinte, eu não tenho nenhuma aqui para fazer, mas eu vou usar esse paninho aqui. O pastor pegou uma Bíblia, a Bíblia da irmã, né, do casal lá, e foi antes do jantar, foi fazer uma breve exposição. E ele pegou um dos talheres e marcou a Bíblia, né? Marcou a Bíblia naquilo que ele queria falar. Fez a exposição, fechou a Bíblia com o talher, né? E depois entregou, colocou a Bíblia aí e deixou. Passado um tempo, irmão, esse casal, já passado vários tempos, começou a circular um bochicho na igreja de que o pastor tinha roubado um talher. O pastor tinha roubado um talher. Convidei o pastor para almoçar, para jantar na minha casa, e o pastor roubou o meu talher que eu preparei, talher caro que preparamos para ele. O pastor não falou nada, não se defendeu, passaram-se vários dias, nada aconteceu, ele não se posicionou, os irmãos começaram a questionar, o pastor roubou talheres?
Aí então o pastor voltou à casa daquele irmão, né? Irmão, casal, vim tomar um café aqui com vocês. Aí eles prepararam o café e querendo já perguntar sobre o assunto do talher. O pastor falou assim: senhora pode me emprestar aquela Bíblia que eu usei no jantar? Aquela que eu usei no jantar? Aí ela falou: pastor, você sabe que eu não sei nem onde está a Bíblia, mas eu vou procurar a Bíblia. Aí quando procurou a Bíblia, que viu, lá estava o talher. E aí cai toda aquela história que ela tinha criado de que o pastor roubou o talher. A Bíblia não deve ser aberta só hoje. A Bíblia precisa ser consultada diariamente. Há na revista da Escola Dominical um mapa, um programa para você ler a Bíblia a semana inteira. Eu não sei quantos de vocês fazem a leitura diária, mas é uma oportunidade para você manter contato com a Bíblia a semana toda. E ela não pode ser colocada só na estante. Ela não pode ser colocada, por exemplo, irmão, na sua pasta, no seu carro ou em qualquer lugar e só ser pega novamente na hora do culto. A Bíblia precisa, o conteúdo da Escritura precisa sair de dentro dessas páginas, entrar na sua vida e mudar o seu ser, mudar o nosso ser. É isso que nós temos que fazer. E como é que a gente vai fazer isso? A Bíblia nos confronta. Bom, mas quando eu abro a Bíblia, e antigamente se falava bastante isso, ela fechada é a palavra de Deus, aberta é Deus falando comigo. Quando eu olho a Bíblia, leio a Bíblia, eu fico perguntando, o que diferencia o nosso Deus, o Deus da Bíblia, de outros deuses? Entre outras coisas que eu já falei, além que eu já citei aqui, irmão, por exemplo, quando eu leio a Bíblia, e se eu não consigo entender a Bíblia, ela me faz olhar para a própria criação, a criação de Deus. Por exemplo, há um texto que Jesus diz o seguinte: olhai para as aves do céu, olhai para os animais, olhai para as flores do campo. Não plantam, nem cegam, nem semeiam, não fazem, não produzem para si, contudo, o vosso Pai Celestial vos alimenta. Se Deus, que cuida das aves, que cuida das plantas, não deixa faltar nada para eles, quanto mais de vós, homens, aí Jesus usa a palavra, de pouca fé. Por quê? Porque o homem não acredita. Então, quando eu olho para a Bíblia, ela me faz olhar para a obra de Deus, para as coisas que Deus criou. A Bíblia me faz olhar para aquilo que Deus criou. Não é impressionante isso? Se eu quero ver Deus, ela me faz olhar para a nuvem. Se eu quero ouvir a voz de Deus, ela me faz olhar para os trovões, para o trovão. Se eu quero entender mais sobre Deus, ela me faz olhar para qualquer ambiente, qualquer espaço. Eu fotografei esses dias a lua. Na quinta-feira passada, enquanto os irmãos estavam fazendo a prova, fazendo a aula, eu já estava estressado, cansado do braço, não com os irmãos, porque eu estava trabalhando, e aí, trabalhando no meu texto da dissertação, e aí eu comecei a ter dores muito fortes no braço. Então eu fui fazer alguma coisa que eu gostasse, porque eu não estou dando aula para eles esses dias, eles estão se virando com os textos lá. Peguei a câmera, vi a lua e fotografei. A lua nos fala de Deus. O sol nos fala de Deus. Revela o mar, revela a bondade de Deus. Há um cantor que diz o seguinte, não há quem possa escapar de quem tem todo o poder, de quem no momento tudo fez acontecer. Ele quem criou o céu, o universo e a imensidão. As estrelas foram feitas pela sua mão. Ele colocou limite até onde vem o mar. Daquele lugar não passa, permanece lá. As suas ondas embaladas batem e voltam dali para obedecer àquele que o fez surgir. Esse é o nosso Deus. Você pode dar glória ao Senhor?
A Bíblia, eu fico pensando, como é que a Bíblia me fala de Deus? Irmão, às vezes eu estou pedalando ali na ciclovia, volta e meia tem um urubu, né? Eles estão por ali e esperando alguém cair já para poder furar o olho. Eu imagino. Até fotografei um esses dias que estava bem mandei para um colega nosso, um pastor amigo nosso, que começou a pedalar recentemente. Aí eu passei, o urubu estava lá, fotografei e falei assim, ó, tá aqui esperando você passar para furar você, ó. Que ele sabe que tu vai morrer aqui. Aí o pastor até deu risada. Mas eu queria pensar, no lugar do urubu, vamos falar de um corvo, né? O corvo, eu quero imaginar. Irmão, segundo o pastor Alderi Nelson Rocha, 70 quilômetros distanciavam Elias do pão do sábado no templo. 70 km entre Elias e o lugar onde estava o pão. Elias estava fugindo de Jezabel, fugindo de medo. E então, a Bíblia diz que o corvo levou pão para ele. O corvo levou pão para ele. O pastor Nelson Rocha, doutor Nelson Rocha, fala que aquele pão foi o pão da proposição. Agora, o lugar onde Elias estava até o templo tinha 70 quilômetros. O corvo foi até lá, pegou o pão, depois levou até Elias para comer. Quem é que pode fazer o corvo obedecer? O grande peixe pegou o Jonas e devolveu no lugar, por exemplo, que ele precisava ser devolvido. Quem é que pode fazer um peixe obedecer? Deus tem controle sobre as aves do céu, Deus tem controle sobre os peixes no mar, Deus tem controle sobre a nossa vida. Quando eu olho a Bíblia, quando eu leio a Bíblia, ela me diz o seguinte: calma, Marcos, Deus tem o controle de tudo. Você pode dizer amém? E para a gente finalizar a minha mensagem desta noite, do dia da Bíblia, ela revela, irmão, o homem desde a sua criação. A Bíblia mostra como Deus pensou a minha vida. Eu sou uma pessoa, assim como você, que teve a vida pensada por Deus muito antes de você existir no mapa, no plano da sua família. Deus pensou a minha vida. A Bíblia diz que desde antes da fundação do mundo, Deus predestinou aqueles que em Jesus haveriam de ser salvos. Não estou falando de predestinação, eu estou falando de que em Jesus. Então Deus pensou a minha vida muito antes. Os próprios profetas dizem assim, ó, eu ainda era informe. Eu pergunto às mamães aqui, o que significa dizer quando o próprio salmista diz assim, eu ainda era informe no ventre da minha mãe. Quando eu leio João Batista, o anúncio do nascimento de João Batista, eu vejo João recebendo o nome antes de ser gerado. Jesus recebeu o nome antes de ser gerado, antes de ser formado, não tinha forma nenhuma. Deus já o chamou, Deus já pensou a minha vida, Deus escolheu o meu nome, Deus escolheu o que eu ia fazer, Deus fez um plano para mim, sem que eu ainda estivesse no plano dos meus pais. Deus nem no plano dos meus pais. A minha mãe um dia disse o seguinte, a minha mãe me disse que no dia do incêndio do prédio Joelma, ela trabalhava lá próximo do Joelma. Alguém conheceu o prédio Joelma? Muito bem, o incêndio do Joelma, vocês se lembram bem, né? Para quem não conhece a história do prédio e do incêndio do Joelma, que foi trágico, né, na história, é só você... A minha mãe disse que estava lá, não no prédio, mas na vizinhança, porque ela trabalhava lá próximo. E naquela muvuca das pessoas
esvaziarem outros prédios e tudo aquilo, diz a minha mãe que alguém tentou me roubar do colo da minha mãe. Ela contou isso para mim. Uma certa ocasião, uma mulher tentou tirar você de mim lá, né? Eu nunca me interessei muito por essa história. Essa é a única vez na vida que eu estou falando disso. Talvez, acho que nem a irmã Cida sabe disso, não é? Mas eu estou lembrando dessa história agora. Aí eu fiquei pensando, e se por acaso eu tivesse ido parar em outra família, como seria a minha vida, a minha história? Como eu seria desenvolvido, por exemplo, o plano que Deus pensou para mim? Irmão, preste atenção. Diz a Bíblia, passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não vão passar. O plano que Deus pensou para mim, que eu posso aceitar ou recusar, Deus não me obriga a aceitar nada, Deus também não me obriga, Deus não impõe nada sobre mim. Ele me apresentou, dizendo, Marcos, eu pensei a sua vida desse jeito, eu pensei para você isso, eu pensei aquilo outro. Você aceita se quiser, está nas Escrituras Sagradas. Então, quando eu leio a Bíblia, eu vejo o que Deus planejou para mim. E havia um plano, e esse plano que Deus fez para mim, me alcançaria de qualquer jeito, em qualquer lugar. Deus iria dizer que tinha um plano para mim, e esse plano ia chegar. Então não adianta você se esconder, não adianta fugir, não dá, irmão. O Salmo 139 deixa isso muito claro. O salmista diz o seguinte, se eu subir lá, tu lá estás. Nós estamos vivendo a época do povo que está querendo subir, vocês sabem disso, né? O Elon Musk aí, como dizem, está com o plano de povoar o espaço, né? E já tem gente viajando para lá, tem gente guardando dinheiro. O salmista diz, pastor, se eu estiver lá na lua, Deus vai me alcançar lá? Em que lugar você poderá se esconder de Deus? Salmo 139 diz, se eu subir, Deus lá está. Se eu descer ao mais profundo do abismo, Deus lá está. Se eu pegar um Sonic, as asas do vento, como diz o salmista, o avião mais rápido da história, e fugir, contudo, a voz de Deus me alcança. Não há como fugir da presença de Deus. Então, quando eu leio a Bíblia, ela me diz o seguinte, Marcos, olhe para o céu, olha, tá vendo? Foi Deus que me fez. Marcos, olha para a Bíblia, veja. Pode fugir de Deus para algum lugar? Não. Marcos, olha para a Bíblia. Pensei um plano para você. Então, meu filho, onde quer que você esteja, eu vou te encontrar. Aleluia! Quantos acreditam nisso? Digam amém. Deus vai te achar, irmão. Deus vai te encontrar. E aí eu finalizo dizendo, uma vez eu estava também duas experiências diferentes. A primeira experiência diferente, eu fiz lá em Santo Amaro por 2 vezes. As ciganas querendo ler mão, a minha mão, eu dei a mão. Então tá aqui, tome a mão. Você quer ler a minha mão? Toma aqui, lê a minha mão. E eu estava com a Bíblia, eu estava de paletó, mas a Bíblia na mala, eu tinha ido pregar no culto na praça, e lá vinha cheio do Espírito Santo, né? Foi eu e mais alguns irmãos, quando aí a cigana me abordou, eu peguei, pediu a minha mão, eu dei a mão, tome, dei a mão, eu estou curioso para saber o que está escrito na minha mão. Ela pegou a minha mão, ficou olhando para ela uns 2 minutos, alguns minutos, segundos, olhou para mim, olhou para o meu olho, olhou para mim e disse, você não precisa que eu leia sua mão. Aí eu falei assim, mas eu estou curioso. Você precisa falar para mim agora, eu estou curioso. Você não precisa que eu leia a sua mão. Na verdade, quando você for orar, ore por mim. As 2 vezes foram nesse sentido. Mas teve outra vez que não foi nesse sentido, mas não foi nessa ocasião. Eu estava revoltado. Igual o Davi
queria, igual o Michel falou agora há pouco, eu estava escondido. Como que dentro da caverna, não queria sair, porque a gente se revolta. A gente queria sair, não queria aparecer. Estava fugitivo, como diz o texto, fugitivo. E nesse dia, eu estava trabalhando como vendedor de consórcio. Foi um emprego que eu arrumei, que me ajudou, de alguma forma, a conseguir algum dinheiro, mas eu estava muito revoltado, porque eu não estava conseguindo dinheiro. Estava difícil de vender. E uma pessoa recém-casada, tinha perdido o emprego 10 dias depois que eu casei, a empresa mandou embora. Então eu tive problema com isso. Depois de alguns meses consegui esse emprego, mas esse dinheiro não vinha. Não vinha esse dinheiro. Era difícil. Aí eu arrumei esse emprego de vendedor de consórcio de uma loja, fui para uma cidade, fui trabalhar nessa cidade. Revoltadão. Pensa num cara revoltadão. Lá estava eu. Não vou assim, não tem sorriso. Aqui, todo atribulado. Eu estou lá batendo palma para vender consórcio, que tinha que bater palma, era o programa da empresa, bate palma na porta, aperta a campainha. Eu estava na cidade de Cesário Lange, se eu não me engano. Aí, irmãos, escutem. Olha só, bati palma em várias casas. Fui atendido em algumas e outras não. Mas em uma delas, que bati, que chamei, a pessoa me atendeu, eu não sei que situação que estava, a pessoa, quando ela saiu, que olhou, olha só, eu revoltado. Não me dê paz do Senhor, não fale comigo, não peça versículo da Bíblia, não quero atender convite de pregação, não quero atender nada. Toquei a campanha para vender, não tinha vendido nenhum consórcio, não tinha vendido nada. Eu não tinha conseguido expor nada para ninguém ainda. Estava nos primeiros dias, sabe? A primeira semana que você não vende nada. E quando você chega em casa, a esposa pergunta assim, e aí, como é que foi a venda? A irmã Cida sempre pergunta, vendeu bem? Eu falo o quê? Eu falo o quê? Em outras palavras, quando ela fala assim, vendeu, a irmã Cida está esperta. Ela está muito esperta. Ela articula, esses dias, ela fez exatamente assim, vejam só. Olha o que ela fez. A gente era um horário de manhã, não sei que horário que era, e a gente tem uma porta daquela, porta-janela no quarto, e a porta estava fechada. E o quarto ainda não tinha sido arrumado. Aí a irmã Cida falou bem assim, faz um favor para mim, falei o quê? Falou assim, abre a janela. Ela sabe que eu não arrumo, que eu não abro a janela se arrumar o quarto. Aí eu perguntei para ela assim, tu é esperta, né? Ao invés de pedir para eu arrumar o quarto, tu pediu para eu abrir a janela. Porque você sabe que eu só vou abrir a janela depois que arrumar o quarto. Bem espertinha você, né? Mas olha só, bati palma, sei lá se toquei campainha o que foi. A mulher que saiu era uma senhora. Quando saiu, olhou para mim, bom dia, pois não. Aproveitando, eu sou fulano de tal, vendedor de tal empresa. Ela falou assim, moço, olha, foi assim, ela não me perguntou o nome, ela não perguntou minha idade, ela não perguntou nada a meu respeito. Ela só ouviu eu dizer que era representante daquela empresa que estava vendendo consórcio. Nada mais, não deu tempo. Ela disse assim, moço, estou atribulado e eu acabei de pedir para Deus mandar um homem de Deus aqui para orar por mim e Deus está falando que o senhor é um crente. Então o senhor entra aqui e ora por mim, por gentileza. Eu disse, não é possível. Não é possível. Eu saí de casa, não queria orar, não queria falar, não queria nada. A mulher, irmão, foi a única vez. Não adianta aonde você for, a presença de Deus vai te achar lá. Entende? Ela te encontra. Então, quando eu leio a Bíblia, eu vejo essas coisas. Por isso, entre outras, que a Bíblia é o livro em que mais se vende na história. Por isso a Bíblia é o livro que é. E hoje é o dia da Bíblia. E para finalizar, irmãos, Hebreus capítulo 4, versículo de número 12, diz assim, a palavra de Deus
é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra. Se eu perguntar para a Daniela, né? Ela sabe onde é isso, ela sabe onde é aquilo. A Daniela sabe onde é o nervo X, o Y, ela sabe o XPTO, ela sabe um monte de coisa. Se eu perguntar para as irmãs aqui que são especialistas, sabem responder um monte de coisa. Mas eu pergunto para qualquer pessoa aqui, onde é, em que lugar fica a divisão da alma e do espírito? Onde? Eu pergunto. Eu sou estudante de ciências humanas, não sei. Tem especialistas aqui que podem me dizer onde é a divisão da alma e do espírito? Alguém pode revelar? Não, ninguém sabe. A Bíblia diz, é lá que ela penetra. Ela penetra ao ponto de dividir. Repitam comigo, dividir. Eu não consigo saber o que é sentimento do que é fé. Tem hora que eu não sei se eu tenho fé ou se eu tenho sentimento. Tem hora que eu não sei se o que comanda a minha vida é o sentimento ou é a minha fé. Eu não sei. Mas quando eu leio a Bíblia, o escritor aos Hebreus está dizendo assim, rapaz, deixa a Bíblia controlar a sua vida. Ela vai dividir a sua alma do seu espírito. Ela vai colocar o sentimento no lugar e vai colocar o espírito no lugar. Se o espírito está tomando, se o sentimento está tomando conta da sua vida, você fica igual a mim, você fica frustrado, derrubado, destruído. A palavra vai dividir e ela vai inverter, ela vai colocar o espírito no lugar, no centro da tua vida, e é lá que Deus opera, é lá que Deus trabalha, é lá que Deus comanda, é lá que você vai ter vitória. É nesta posição. Quantos podem glorificar ao Senhor? Quantos querem agradecer a Deus pela Bíblia Sagrada? É o livro da vida. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Receba ânimo, receba alegria, receba renovo. A Bíblia te renova. Glorifique ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra de Deus. Esse é o livro dos crentes, livro dos livros. É o livro que nos fez atravessar todos esses empecilhos e tropeços e chegar até aqui. É o livro, irmão. E é por isso que ele não pode ser destratado. É por isso que não pode ser esquecido. É por isso que não pode ser abandonado, não pode ser empoeirado. Há irmãos que têm uma Bíblia X ou Y, tem carinho por essa Bíblia. Quando ela ficar velha, troque, compre outra do mesmo modelo se quiser. Mas não perca a sua Bíblia. É o livro que vai mudar a sua história. Alguém me fez uma pergunta esses dias sobre algo que nada tem a ver com a igreja, e eu respondi da seguinte maneira: eu primeiro preciso consultar o livro. E ela disse, qual livro? Pensando ser um livro de algum autor que eu estou estudando. Eu disse, não, é o livro da minha vida. Qual é o livro da sua vida? É a Bíblia. Está acima de tudo, diga glória ao Senhor. Vamos aplaudir a Bíblia Sagrada nesta noite. Temos em pé, irmão, em nome do Senhor Jesus, e vamos cantar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Enquanto os nossos irmãos vão louvar ao Senhor, eu quero, irmãos, que você ore a Deus e agradeça a Deus pela Bíblia Sagrada. É a Bíblia que está dando jeito em nossa vida. Tudo que está faltando no seu lar está na Bíblia. Olhe para mim, obedeça o livro. Repitam comigo assim: o livro, a Bíblia precisa ser lida, precisa ser ouvida, precisa ser guardada.
Deus disse assim, irmão, não precisa repetir. Deus disse assim: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam a palavra de Deus. Medite nas Escrituras. Elas são vida dia e noite. Ela muda a nossa linguagem. Ela muda o nosso pensamento. Ela muda o nosso ser. É a Bíblia. Nada para mim é mais importante do que a Bíblia Sagrada. Eu prefiro ter a Bíblia comigo do que qualquer outra coisa. A Bíblia me dá condições de tudo. Tudo fora da Bíblia me faz perder condições, mas a Bíblia me dá condições. Quando eu não sei dialogar, quando eu não resolvo um problema com a irmã Cida, eu consulto a Bíblia. Quando eu tenho que resolver uma questão insolúvel, eu consulto a Bíblia. Hoje eu recebi uma pergunta de um adolescente de lá de outra cidade, longe. Ele me fez algumas perguntas a respeito da Bíblia. Domingo terminou o culto. Eu fiz uma pregação breve aqui, uma fala breve. Depois da pregação do nosso irmão Ivan, eu disse aos jovens: vocês deveriam questionar o pastor sobre a Bíblia. Quem se lembra disso? Sobre a pregação, quem se lembra? Que eu falei aqui no domingo. Ao terminar o culto, lá vem o Mateus, sentou aqui, pediu para subir, sentar, e sentamos, e ele me fez duas perguntas. Pastor, posso fazer uma pergunta? Igual um adolescente que hoje me procurou de lá de outra cidade. Posso te fazer uma pergunta? Eu disse: pode. Mateus perguntou: o que significa Deus? Então vamos para a Bíblia e vamos explicar. Depois que expliquei, ele disse: posso fazer mais uma? Aí eu disse: pode. E aí ele perguntou: o que significa ter fé? Ô irmão, ainda que qualquer coisa no mundo possa ter tirado a mobilidade do Mateus, eu não sei exatamente o que foi, mas já ouvi falar. Mas a minha Bíblia diz que nem ele vai errar o caminho. A Bíblia diz: nem eles errarão o caminho. Glorifique ao Senhor.